Boa tarde, gente. Vamos assim nos fazer uma pergunta. Será que Deus castiga inocentes? Eu decidi fazer um vídeo fazendo esta pergunta por causa de um vídeo que uma vez eu assisti com o reverendo Paul Washer, um reverendo americano. Assim, eu assisti esse vídeo pouco depois da morte de mãe, né? Que era uma época em que eu ainda estava querendo buscar a Deus. Mas eu assisti a esse vídeo, eu me revoltei. Porque, assim, nesse vídeo, o reverendo americano Paul Washer, ele fala que a AIDS é um castigo de Deus. Aí, uma pessoa perguntou a ele, mas senhor reverendo, e quantas crianças que não nasceram com o vírus da AIDS? Aí Paul Washer disse, e quantas crianças Deus não matou no dilúvio? E quantas crianças não foram mortas quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? A gente também pode citar outro caso bíblico. A gente sabe que o rei Davi, ele cometeu adultério com a mulher de um dos homens dele, Betseba. E que, assim, quando ela ficou grávida, a Davi mandou o marido dela para as frentes de batalha para ele morrer. Aí ele morreu. Davi e Betseba tiveram um filho e Deus matou esse filho. Vamos nos perguntar, parece justo isso? Quer dizer então que Deus pune inocentes? No caso assim, do Paul Washer, ele falou, né, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, a gente tem que levar em consideração que essas coisas, a gente não tem provas de que ocorreram, a gente não tem provas de que houve um dilúvio universal, nem provas de que de que existiram cidades como Sodoma e Gomorra e de que Deus teria mandado destruir essas cidades porque os habitantes delas teriam maus costumes. Que a gente sabe que no caso de Sodoma, os cidadãos, né, os homens lá se deitavam com homens e eles queriam pegar os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Por isso a gente sabe que não ocorreram essas coisas, né? Afinal, tirando fora da Bíblia, não há registro de que essas coisas ocorreram. Como a gente não deve assim chegar e se fiar em coisas cuja veracidade nunca foi comprovada. Mas é aquela coisa. Veja bem, imaginemos, partamos do princípio de que realmente houve um dilúvio. Tem havido um dilúvio. Aí imagina, a gente sabe que morrer afogado é uma das piores coisas que pode, é uma das piores formas de morrer. Morrer afogado, não é? Morrer queimado, morrer enforcado. Nenhuma forma de morrer é boa, mas morrer afogado, imagina o desespero. Imagina o desespero de quem está morrendo afogado. Aí imagina, Deus, porque ele está decepcionado com a humanidade, ele resolve mandar um dilúvio. Aí poupa apenas Noé, a mulher de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé. Aí resolve matar toda a humanidade afogada. E claro, matou vários animais também, né? Matou animais, matou vegetação. Aí imagine quantas crianças de peito, crianças pequenas, pessoas que não tiveram tempo nem de pecar, não teriam morrido nesse dilúvio. Castigar inocentes? Isso parece uma atitude de um Deus bondoso e justo? Claro que muitos religiosos, assim, eles vão refutar, né? Quando a gente dá provas de que esse Deus Javé do Antigo Testamento é cruel, eles vão refutar dizendo que Deus não é cruel, Deus é justo. E eu recentemente eu tenho aguentado vários comentários de gente que diz que tem comentado meus vídeos e dito: Ateneia, olha, o Deus Javé ele não é cruel, ele é justo.
Quando eu falei das muitas carnificinas que a gente vê, né, principalmente no livro de Josué, aí ele disse, olha, pensa essas sociedades que Deus mandou exterminar. Elas tinham vários costumes devassos, era uma devassidão, era incesto, eles ofereciam seus filhos em sacrifício. Como estaria o mundo hoje se Deus não tivesse eliminado esses povos? Mas olha, se parece justo que Josué, quando foi tomar a terra prometida, tenha eliminado essas cidades, deve-se levar em conta também, afinal de contas, numa guerra, em guerras, mulheres, crianças, velhos, inocentes morrem, muita criança inocente deve ter morrido. Crianças que não tiveram tempo de pecar, crianças que não tiveram tempo de adquirir maus costumes, que não tiveram tempo de cometer incesto. Aí é isso? Esse Deus pune inocentes? Sodoma e Gomorra também. Quer dizer, várias crianças devem ter morrido. Se Sodoma e Gomorra, partindo do princípio de que Sodoma e Gomorra existiram, crianças inocentes também foram exterminadas com a chuva de fogo. Que Deus é esse? Esse Deus, então, não é melhor do que qualquer terrorista que chega e se explode. Pensemos assim no caso dessas jihadis, nessas guerras santas promovidas por esse terrorista, por esses terroristas islâmicos. E eu estou aqui deixando claro que eu não acho que todo muçulmano é terrorista. Nem todo muçulmano é terrorista, os terroristas são a minoria. São radicais. E radicais há radicais em qualquer religião, de qualquer facção política, de qualquer ideologia. Aí, vamos ver. Esse Deus é melhor do que um terrorista muçulmano que chega, entra num prédio ou invade um evento público e se explode junto com não sei quantas pessoas que tinham direito a viver, que não estavam fazendo nada errado e tinham direito a viver suas vidas. Tudo que a gente pode concluir é que o reverendo Paul Washer, ele foi extremamente infeliz ao falar de castigo divino. Essa questão do castigo divino, dizer que a AIDS é um castigo divino. E depois nenhuma doença é castigo. Então, aí, se ele acha que uma criança nasceu com AIDS, essa criança nasceu castigada, ele deveria levar em consideração que essa criança não tem culpa. Se os pais dela fizeram sexo sem proteção e contraíram o vírus HIV, aí imagina, antigamente, quando contraiu o vírus HIV, né, a pessoa desenvolvia a AIDS, e ter AIDS era uma sentença de morte. Imagina. Aí, digamos assim, uma pessoa chegava, fazia sexo sem proteção, transmitia para o parceiro ou para a parceira, que muitas vezes não sabia de nada, né? Pegava AIDS sem saber. Aí ele gerava um filho ou filha. E a gente sabe que antigamente as crianças que nasciam com AIDS viviam poucos anos, poucas chegavam à pré-adolescência. Isso é um castigo? Olha, doença nenhuma é castigo. Nenhuma doença é castigo. Pegar doença como AIDS é por fazer sexo sem proteção. E qualquer doença, assim, você pode pegar qualquer doença se não se prevenir, se não tomar vacina, se não tiver, por exemplo, hábitos adequados de higiene, se não tomar cuidado, tiver contato com uma pessoa contaminada. E se as doenças são castigo divino, então Deus já fez várias tentativas de castigar a humanidade e não tem dado certo, porque a humanidade supostamente continua muito má, né? E eu ainda penso nessa questão de castigo, devassidão, essas coisas, nessas pessoas que ficaram me falando que foi necessário que Deus eliminasse os outros povos nas guerras, né? Porque aqueles outros povos faziam coisas como incesto, homossexualidade, sacrifícios humanos. Bem, e hoje?
Bem, hoje a gente não pode falar em sacrifícios humanos, porque isso já foi extinto, né? Não existe. A gente não pode falar em sacrifícios humanos. A não ser, volta e meia, em algum caso de ritual de magia negra, que a gente às vezes ouve falar por aí. Mas, ó, devassidão. Devassidão existe desde sempre. Devassidão, homossexualidade. Em todas as sociedades sempre existiram devassidão, homossexualidade, maus costumes. Então, do que adiantou? Mas as pessoas sempre vão tentar justificar. Vão dizer, não, Deus é justo. Há um rapaz que ele tem comentado meus vídeos, aí ele fica dizendo coisa do tipo, olha, mas a gente tem que entender que as sociedades que Deus mandou massacrar, Deus mandou eliminar, elas eram cheias de maus costumes, adoravam falsos deuses, eram perversas, idólatras. E o que justifica um massacre? E o que justifica matar crianças? Hein? Vamos pensar. Boa tarde.